Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como título Sinais de Possessão ou Revelar Coisas Ocultas. Bem, se trata do segundo sinal de uma possível possessão demoníaca que é apresentado no ritual de exorcismos da Igreja Católica. O primeiro sinal, que estudamos no vídeo anterior, é o falar línguas estranhas. E o segundo dos sinais é este do revelar coisas ocultas, que vamos aprofundar neste vídeo. Bem, julgo que entre os sinais de uma suposta possessão demoníaca, o mais complexo de se abordar é este. Mas vamos lá. Bem, faz parte do senso comum a ideia de que, em casos de possessão demoníaca, o demônio muitas vezes revelaria, por exemplo, o pecado do sacerdote, do exorcista, né? Então, essa ideia é um pouco comum. Também é comum a ideia de que, em determinados casos de possessão, o possesso, né, através do demônio, adivinharia quando a água está ou não abençoada. Então, por exemplo, o possesso está, né, numa crise de possessão, dão a ele água para beber. E ao tomar, pensando que é água natural, cospe fora porque se trata de água benta, sendo que o possesso não sabia que aquela água estava abençoada, mas cospe fora porque supostamente o demônio tem aversão à água benta, às coisas sagradas. Ou o contrário, alguns casos em que se narra que o padre joga água sem estar abençoada, né, no possesso, e o possesso não reage, né, adivinhando que aquela água não foi abençoada. Então, esses casos são comuns, não são comuns, eles são muito raros, são comuns no imaginário popular, no senso comum, a ideia, né, de que o demônio joga na cara o pecado, né, do padre, do exorcista, e revela algumas coisas ocultas nesse sentido, né, sabendo quando a água está ou não abençoada, um objeto está ou não abençoado, e coisas assim. Ou, às vezes, revelando alguma outra informação, né, supostamente oculta. Então, isso às vezes, parte do senso comum naquilo que diz respeito aos fenômenos de supostas possessões demoníacas. Bem, então, revelar um tipo de conhecimento oculto que não veio por meio dos 5 sentidos normais, a princípio, seria um indício de uma ação sobrenatural, de uma entidade que está agindo na pessoa e que faz com que ela possa manifestar algo oculto, né? Bem, nas diretrizes para o Ministério do Exorcismo, à luz do ritual vigente, um documento da Associação Internacional dos Exorcistas, essa Associação Internacional de Exorcistas foi fundada, né, pelo padre Gabriel Amorfi. Então, ela é autorizada pela Igreja, mas não é uma palavra oficial da Igreja, né? Então, esse documento, ele diz que se trata de um sinal evidente. Esses sinais que aparecem numa possessão seriam um sinal evidente de que se trata, de fato, de um caso de possessão. Embora o próprio ritual para o exorcismo, este sim, um texto, né, da Igreja, vai dizer que se trata de um indício. Não diz que é evidente, diz que é só um indício. Por que será que o ritual diz que é um indício e não um sinal evidente, como diz a Associação Internacional dos Exorcistas? Será que é porque se supõe que possa haver outras explicações para o fenômeno? Né? O texto em si não diz. Aqui é uma suposição. Mas vamos continuar refletindo, então, para pensar se estes fatos, estes fenômenos podem ter alguma explicação natural. Bem, então é a pergunta: o que dizer de fenômenos em que se revelam coisas ocultas, né? No caso, água benta, né, que o possesso adivinha se está ou não abençoada, não? O pecado dos sacerdotes exorcistas, que um possesso, né, revelaria,
né, o demônio, o suposto demônio através do possesso, ou alguma outra informação oculta que de repente seria revelada, né, através do possesso. O que pensar disso? Então, como já afirmei, o ritual reconhece que se trata de sinal ou indício, e não de um sinal evidente, né? Poderia haver outra explicação para tais fenômenos? Vamos explorar um pouco algo sobre o modo do conhecimento humano para a gente poder refletir sobre essas questões. A princípio, nós conhecemos através dos 5 sentidos: o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, né? Algumas pessoas manifestam um sentido ou outro mais aguçado do que o normal. Por exemplo, o músico, que tem o ouvido mais aguçado. Então, alguém toca um violão e um músico que tem o ouvido mais aguçado, ele consegue perceber se uma das cordas do violão está desafinada, coisa que uma pessoa leiga nem percebe, né? Outros têm a visão mais aguçada. Antigamente, sobretudo os marinheiros tinham uma visão muito aguçada. Ou o paladar, né, os provadores de vinho, né? Ou o olfato mais apurado. E nós chamamos esta sensibilidade mais apurada de hiperestesia, né, de algum dos sentidos. Também na natureza isso acontece. Por exemplo, o cão farejador, que é capaz, né, de distinguir os rastros humanos através do cheiro, né? Então, essa capacidade que está na natureza. Todos nós captamos as mesmas sensações, mas o modo como elas são processadas difere de pessoa em pessoa, como também, por exemplo, no caso do cheiro que o cão farejador consegue captar, difere do modo como nós processamos, né, a captação do cheiro. Isso se torna consciente para nós, né? Mas nós captamos as sensações. O modo como elas são processadas, né, difere. Chegam aos nossos sentidos diversas informações, que vêm por meio de onda, calor, vapor, né, uma porção de coisas. Então, nosso corpo está sempre captando informações. Umas sobem ao consciente, outras permanecem inconscientes. Certo? Bem, partilho aqui uma experiência de Charcot, que foi um psiquiatra muito famoso, para a gente perceber essa questão de captação de sensações mínimas. Então, ele hipnotizava uma pessoa e com um papel branco ele apresentava este papel dizendo ser uma foto, né? E fazia a pessoa ver naquele papel em branco uma foto. Depois ele misturava com outros papéis em brancos e a pessoa hipnotizada conseguia distinguir entre os papéis em brancos qual era o papel em branco que supostamente seria a foto, né? Então, como que a pessoa conseguia distinguir isso? Porque embora todas as folhas sejam brancas, às vezes há algum detalhe mínimo na folha que difere uma da outra. Elas não são exatamente iguais. No entanto, para nós, olhando com a nossa visão, é igual. Nós não captamos diferenças mínimas que existem de um amassadinho aqui e ali, coisas mínimas que às vezes estão ali e nós não percebemos, mas existem informações diferenciadas em cada folha. Elas não são absolutamente iguais, mas em estado alterado de consciência, hipnotizada, aquela pessoa conseguia distinguir entre as folhas em branco aquela marcada como se supostamente fosse uma foto, né? Então, muito interessante esta experiência de Charcot. Bem, por um lado, nós somos capazes de captar informações ínfimas que vêm a nós, mas que nem sempre são levadas ao consciente, permanecem inconscientes. Por outro lado, também podemos nos perguntar, se a gente recebe informação, o nosso corpo emite algum tipo de informação? O pensamento é somente uma coisa imaterial ou ele se traduz em algum sinal fisiológico? Obviamente que sim, né? O cérebro, através do que nós pensamos, produz eletricidade, ondas eletromagnéticas, né?
Hoje se consegue detectar áreas dos cérebros que estão atuando em determinadas funções que nós fazemos. Então, o nosso pensamento, de alguma forma, ele se reflete num ato fisiológico, assim a gente diz, seja no cérebro ou como no corpo como um todo. Existe aquilo que é chamado, por exemplo, o movimento ideomotor. Não vamos tratar aqui deste fenômeno do movimento ideomotor, mas são movimentos inconscientes que o nosso corpo faz a partir daquilo que nós pensamos, sem que a gente perceba, né? Existem alguns movimentos que são mais fáceis de perceber, por exemplo, a pessoa que está dirigindo um carro, ele nem pensa para trocar a marcha, já é automático. Existem alguns movimentos automáticos que nós fazemos sem que a gente precise pensar conscientemente no que a gente vai fazer. Já é automático, né? E existem também alguns movimentos inconscientes que o nosso corpo manifesta de modo mínimo. E isso explica, por exemplo, a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso. Por que o copo se move? Por que o compasso se move? Isso é explicado pelo movimento ideomotor. Não é nenhum espírito que está movendo o copo nem o compasso. É o nosso próprio corpo através de movimentos mínimos e inconscientes. Mas a explicação desse fenômeno, né, fica para outro vídeo. Você pode pesquisar sobre movimento ideomotor, que você vai ver a explicação para estes fenômenos, por exemplo, né, da brincadeira do copo, a brincadeira do compasso. Outro fenômeno que mostra como o nosso pensamento se reflete no corpo é quando a gente fica envergonhado e fica corado, né? É inconsciente, né? Então, o pensamento, de alguma forma, ele se reflete no corpo, né? Como também aquilo que sofremos no corpo vai interferir no que pensamos. O ser humano é um todo, não é compartimentos separados. Diante de tudo isso, cabe de novo a pergunta: é possível transmitir informações do pensamento? O nosso corpo transmite algum tipo de informação daquilo que pensamos? E aqui eu faço uma analogia, repito, analogia, não estou dizendo que é a mesma coisa, uma analogia com a transmissão de rádio, TV, internet. Analogia, né? Transmissão de rádio, TV, internet está muito ligado a ondas que são transmitidas, né? O nosso cérebro produz eletricidade, produz, portanto, eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas. Será que existe alguma correlação no sentido de transmissão de informação a partir daquilo que pensamos? Digo que analogia, ou seja, algo somente semelhante, não que o nosso cérebro funcione como rádio, TV, internet, né? Enviando informação e captando informação. Isso não seria muito fácil. Não é assim, até porque entra toda a questão da própria psicologia humana, do consciente, do inconsciente. Por isso também essa questão é uma questão muito difícil de ser estudada. Por quê? Porque não é um fenômeno que se consegue reproduzir em laboratório. Você não consegue pegar duas pessoas, colocá-la uma num lugar, outra em outra, e fazer com que elas transmitam pensamento um para o outro, de modo como é possível fazer uma transmissão de um sinal de rádio de um lugar para o outro. Não é a mesma coisa. Mas será que não existe alguma analogia? Né? Porque parece que fenômenos assim acontecem. Acontecem. No estudo daquilo que se chamou metapsíquica, depois parapsicologia, ciências psíquicas, muitos fenômenos em que parece que isso acontece, que de fato esse fenômeno existe, mas que é difícil de ser estudado pela ciência. Por quê? Porque não se consegue reproduzir em laboratório. Porque entra em questão toda a psicologia humana, que não é uma ciência exata, e aí é o problema, né? Mas, de toda forma, parece que, sim, todo o ato do pensamento humano se reflete no corpo. Todo ato psíquico se reflete numa dimensão fisiológica, né? E transmite algum tipo de informação que alguém pode captar, ou capta. Nós captamos as informações
que estão ao nosso redor, mas que às vezes em algumas pessoas, que a gente chama sensitiva, isso sobe ao consciente, misturado com um monte de coisa, de imaginação, né? Mas que às vezes faz com que esse fenômeno aconteça, né? Não é um fenômeno comum, mas que às vezes parece acontecer. Comumente é o que nós chamamos de telepatia, transmissão de pensamento, né? O próprio senso comum conhece essa questão de telepatia, né? Mas quando as pessoas estão próximas umas das outras, em parapsicologia se chama hiperestesia indireta do pensamento. Uma pessoa hiperestésica, na presença de outra pessoa, pode captar algum tipo de informação emitida em sinais sensíveis mínimos por aquela pessoa e fazer com que essa informação venha à consciência por algum fenômeno, né? Isso parece acontecer às vezes. Cito um caso muito curioso de Ilga de Trapani. Ilga nasceu em 28 de fevereiro de 1925 e foi uma camponesa letã de Trapani, perto de Riga. Ilga era retardada mental, tinha um certo retardo mental. Ela não sabia nem ler nem escrever. Mas, aos 9 anos, em 1935, apesar de ser incapaz de ler e calcular, ela lia qualquer parágrafo em qualquer língua e resolvia problemas matemáticos, contanto que a mãe estivesse em sua presença, lendo mentalmente o mesmo parágrafo ou pensando na solução do problema matemático. Olha que curioso. Ferdinand von Neureiter, professor associado de medicina forense da Universidade da Letônia, investigou os limites da percepção extrasensorial de Ilga na primavera de 1935. Ele publicou os resultados de sua pesquisa, né, neste texto que está aí em uma língua que não consigo ler, e mais tarde o Ministério da Educação da Letônia formou uma comissão de 13 especialistas para estudar as capacidades de Ilga entre 1936 e 1937 e foi chefiada pelo Dr. Paul Daly, chefe do Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade de Riga. Os cientistas propuseram várias teorias para explicar o fenômeno, incluindo a mediação dos movimentos involuntários da pessoa que lê o texto, no caso a mãe, e a recepção de sinais sonoros extremamente fracos dos órgãos da fala, que a Ilga conseguia captar. Então, parece que a mãe, ao ler o mesmo parágrafo que a filha estava lendo, elas liam a mesma coisa, a mãe lia e era como se sinais sonoros mínimos se produzissem das cordas vocais, porque as nossas cordas vocais produzem algum tipo de som. E Ilga era capaz de captar sinais mínimos que para todas as outras pessoas nem sequer existiam, porque ninguém ouvia nada, era um silêncio. Mas ela, Ilga, conseguia captar. Essa foi uma das explicações, né? Os resultados foram publicados em artigos, né? Se segue ali os artigos, e se trata de um caso muito curioso. Caso similar foi estudado num menino chamado Ludovico Bo, que apresentava os mesmos fenômenos aí de Ilga, né? Então, algo bem curioso, né? A gente vê essa capacidade que Ilga tinha de captar sinais mínimos e assim manifestar um conhecimento que a princípio ela não tinha. Será que o reconhecer a água ou objeto bento, por exemplo, seria explicável por um fenômeno similar? É possível. Raro, raríssimo, mas é possível. Nos anais dos fenômenos demonológicos, essa questão, né, da própria água benta ele é muito ambíguo. Por vezes, os demônios, quando o padre joga água benta, né, se contorcem, mostram aversão à água benta, né? Às vezes acontecem esses fenômenos de adivinhar se a água está ou não abençoada. Raramente isso acontece, né? E muitas vezes, mesmo se jogando água benta, os demônios não fazem nada. Nada. A água benta acaba não fazendo nada, né, nos possessos. Então, é um fenômeno ainda muito ambíguo. Bem, também a revelação do pecado dos padres, às vezes, pode ser afirmação genérica, que o padre
né, acaba atribuindo a si, mas coisas genéricas, que é fácil adivinhar, mas não seria adivinhação propriamente dita, a não ser que dissesse algo muito pontual. E mesmo se dissesse algo muito, muito pontual, raríssimo ainda, poderia ser explicado por um fenômeno de hiperestesia indireta do pensamento. Fica a interrogação, né? Uma captação sensitiva, né, de algo daquilo que o padre conhece e o possesso pode captar como um fenômeno natural. Fenômenos raros, raríssimos, que talvez possam ter uma explicação natural. Bem, então, como conclusão, este sinal de revelar coisas ocultas poderia ter um fundamento no Evangelho. Será? Né? Bem, parece que o Evangelho nos apresenta os demônios que adivinham ser Jesus, o Messias ou o Filho de Deus. Que temos a ver contigo, Filho de Deus? Mateus 8, 29 diz um possesso, né? Ou o demônio através do possesso. Que temos a ver contigo, Filho de Deus? Estaria adivinhando que Jesus é o Filho de Deus? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Lucas 8, 28. Jesus Nazareno, viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Será que isso se trata de uma adivinhação? Talvez não, porque dizer que Jesus é o Santo de Deus, o Filho de Deus, não seria tão estranho, porque já se começava a especular muita coisa sobre Jesus, né? A autoridade com qual ele ensinava, as coisas que ele realizava. Não seria uma adivinhação muito sobrenatural, esta adivinhação. Poderia ser explicável naturalmente, elas não são tão incríveis assim, né? Tão impossíveis. Curioso, é uma das falas que está em Marcos 5:7, no qual o demônio diz através do possesso: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, adivinharia, né, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Olha só, o demônio pedindo por Deus. Conjuro-te por Deus, eu te peço em nome de Deus, não me atormentes. Então, como que se explica aqui, né, o demônio pedindo algo em nome de Deus? O demônio, né, pedindo algo em nome de Deus. Provavelmente se trata de uma pessoa que está fora de si, mas esses temas, né, nós já tratamos lá quando falamos do Evangelho. Então, o Evangelho só apresentaria isso como suposta adivinhação do demônio, de algo oculto, mas que pode ser explicado naturalmente, porque não se trata de adivinhar algo tão incrível assim, como se parece, né? Mesmo que fosse, seria somente esse caso, né? Não adivinharia outras coisas, por exemplo. Bem, também teria um fundamento numa praxe comprovada, conforme diz o ritual de exorcismos da Igreja Católica, né? Mas é uma praxe comprovada de tempos em que não se sabia explicar muitas coisas. Então não é de admirar que em alguns casos raros, raríssimos, o possesso adivinhava se havia água benta ou não, ou dizia algo sobre a vida, o pecado do padre, ou mais raramente ainda expressava alguma informação oculta. Isso de fato parece que aconteceu ao longo da história, pouquíssimas vezes. Tais casos são raríssimos e, na verdade, acabam depondo contra os outros casos mais comuns onde nada disso ocorre. Porque se supõe que o demônio tem um intelecto mais aguçado do que o do ser humano, poderia conhecer mais coisas do que o ser humano. Esse fenômeno deveria acontecer com muito mais frequência. Mas a maior parte dos casos em que, inclusive, muitos exorcistas consideram ser casos de possessão demoníaca, a única coisa que acontece é a pessoa se contorcer, babar, blasfemar e não apresentar fenômenos tão maravilhosos assim. Eles são raros e, quando acontecem, parece que é muito mais um fato de explicação natural, como, por exemplo, essa chamada hiperestesia indireta do pensamento, do que, de fato, algo a se atribuir a uma entidade sobrenatural. Isso é o que parece. Nos casos de alguma adivinhação, a explicação pelos mecanismos naturais mais incomuns, né, muito incomuns. Então, nesses casos,
de obtenção de algum conhecimento oculto, é muito mais provável uma explicação natural. Até mesmo pelo que dizem ser o demônio, intelectualmente superior ao intelecto humano. É risível que ele se limite a adivinhar se a água está abençoada ou não, quando em outros casos desdenha disso, ou dar algumas informações ocultas sem significatividade alguma. E tão pouquíssimas vezes, né? Parece que existe, então, a possibilidade de uma explicação natural de fato. Os casos apresentados não superam a possibilidade natural. Não são apresentadas informações ocultas que superam de fato toda a possibilidade de um conhecimento natural, né? E se o demônio tem um intelecto mais avançado do que o humano, seria fácil ele revelar coisas ocultas de modo assim incrível mesmo, mas tal não acontece. Enfim, o demônio não apresenta-se como suposto intelecto superior ao ser humano nestes casos, ao que parece. E a maior parte dos casos parece ter uma explicação natural através da hiperestesia indireta do pensamento, por exemplo. Por isso, tal sinal não é prova de possessão, mas poderia ser tão somente um indício. Um indício. Bem, nós avaliaremos casos futuros, né? Casos em vídeos futuros, em que talvez apareça algum caso de onde supostamente se revelam coisas ocultas. Vamos analisá-los e vamos continuar aprofundando, né, os chamados sinais de possessão e os casos, né, de supostas possessão, aprofundando mais ainda a questão dos fenômenos psíquicos, paranormais, parapsicológicos ou anômalos, que muitas vezes acaba explicando alguns dos casos, né? O que antes não se explicava e se atribuía aos demônios, a ciência vai avançando. Por ora, somente mostramos o quanto, de fato, este sinal também pode ter uma explicação natural. Por isso, o próprio ritual reconhece ser um indício e não uma prova evidente, né, de uma ação do demônio, mas tão somente indício. Assim concluímos este vídeo. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando no curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.